Pão Nosso. Autor Emmanuel. Psicografia Francisco Cândido Xavier. Perigos sutis. Epígrafe, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 7. Não façais, pois, idólatras. A recomendação de Paulo aos Coríntios deve ser lembrada e aplicada em qualquer tempo, nos serviços de ascensão religiosa do mundo. É indispensável evitar a idolatria em todas as circunstâncias. Suas manifestações sempre representam sérios perigos para a vida espiritual. As crenças antigas permanecem repletas de cultos exteriores e de ídolos mortos. O Consolador, enviado ao mundo na venerável missão espiritista, vigiará contra esse venenoso processo de paralisia da alma. Aqui e acolá surgem pruridos de adoração que se faz imprescindível combater. Não mais imagens dos círculos humanos, nem instrumentos físicos supostamente santificados para cerimônias convencionais, mas entidades amigas e médiuns terrenos que a inconsciência alheia vai entronizando inadvertidamente no altar frágil de honrarias fantasiosas. É necessário reconhecer que aí mesmo temos um perigo sutil, por meio do qual inúmeros trabalhadores têm resvalado para o despenhadeiro da inutilidade. As homenagens inoportunas costumam perverter os médiuns dedicados e inexperientes, além de criarem certa atmosfera de incompreensão que impede a exteriorização espontânea dos verdadeiros amigos do bem no plano espiritual. Ninguém se esqueça da condição de aperfeiçoamento relativo dos mensageiros desencarnados que se comunicam e do quadro de necessidades imediatas da vida dos medianeiros humanos. Combatamos os ídolos falsos que ameaçam o espiritismo cristão. Utilize cada discípulo os amplos recursos da lei de cooperação. Atire-se ao esforço próprio com sincero devotamento à tarefa e lembremo-nos todos de que, no apostolado do Mestre Divino, o amor e a fidelidade a Deus constituíram o tema central. A idolatria, tema central dessa lição de Emmanuel, a partir da advertência de Paulo de Tarso aos Coríntios, é abordada sob a ótica da vida presente para todos os que creem em Deus e, mais detalhadamente, para os adeptos e praticantes do espiritismo cristão. Perigos iminentes e reais submete-se todo aquele que coloca e dirige, acima ou igualitariamente, o amor a Deus, a inadequada atenção a determinados objetos, outros tantos bens materiais, especiais pessoas, excessiva reverência a cargos, cerimoniais e títulos, e mesmo exclusivas manifestações espíritas, entre outros. 3 importantes considerações são necessárias quanto aos rituais, cultos e honrarias para aqueles que assim agem. A primeira, que dispensa justificativa, tornando secundárias as demais, é a pedra angular. Há um só Deus, inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, e a Ele, através de atos, pensamentos e ações, devemos praticar a lei de adoração. A oração, como uma das práticas dessa lei, faz com que, através do pensamento, nossa alma se aproxime dele, buscando também consolo e orientação nessa nossa caminhada evolutiva, moral e intelectual. Acrescentamos ainda que fazemos a vontade de nosso Pai, quando esses pensamentos e atitudes são originárias do coração, possuindo como intenção o bem do próximo e não por nosso próprio interesse ou ambição. Assim, aqueles que se dizem espiritualistas e espíritas, sem essa prerrogativa primária ditada pelo coração,
possuem a religião apenas nos lábios. As outras duas considerações que também contribuem para o nosso discernimento são a imperfeição de todos nós na condição de espíritos encarnados quando comparados ao nosso Mestre e modelo Jesus Cristo, ao mesmo tempo que os nossos irmãos e irmãs do plano espiritual estão também no caminho evolutivo da perfeição. Paulo de Tarso, na mesma carta, nos colocou a afirmação que não se perde com o tempo por abordar a questão moral da humanidade. Tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Dessa forma, a idolatria e o misticismo desviam os homens de seus necessários aprimoramentos. Por fim, é preponderante reafirmarmos a colocação de Emmanuel aos que possuem o Evangelho e exemplos de Jesus como guias para os bons pensamentos, as adequadas palavras e as efetivas ações no bem, combatendo naturalmente os perigos que as idolatrias trazem e que dificultam a compreensão e evolução moral dos seres encarnados e desencarnados, ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Assim seja.